Como seria para você ter uma mente inabalável, ou seja, uma resiliência tão desenvolvida a ponto de lidar com aquelas crises e adversidades com serenidade, com racionalidade, propondo soluções? Incrível, né? Essa é uma das competências mais demandadas na atualidade. Eu lembro de liderar alguns processos seletivos gerenciais e uma das perguntas que eu adorava fazer aos participantes, aos candidatos, era como é que você lida com situações de crise? Então eu perguntava coisas do tipo, me conte a maior crise ou adversidade que você enfrentou, o maior imprevisto na sua experiência de trabalho, como é que você lidou com isso? E as respostas eram incríveis. Histórias absolutamente imprevisíveis, de situações imprevisíveis, né? E algumas condutas e soluções efetivas e outras bem menos efetivas, mas o fato é que todos nós vamos passar por esse tipo de situação e eu queria redirecionar essa pergunta para você. Como é que você reage nessas situações de adversidade, quando, sabe, a situação vira um caos e a casa cai? Como é que você orienta para a solução? Como é que você reage em situações de imprevisto assim? Tem gente que retrai nesse tipo de situação. A pessoa fica meio sem reação, ou chora, ou se esquiva. Tem gente que desaparece, você não acha mais a pessoa, né? Não responde mais o telefone. Tem gente que perde as estribeiras, se irrita, eleva o tom, começa a gritar com as pessoas. Esse tipo de pessoa vira mais um problema dentro do problema. E tem gente que lida com uma certa maestria, tem gente que parece que cresce no desafio, cresce na pressão, cresce na crise. E ali no meio do fogo, a coisa toda pegando fogo, a pessoa pensa rápido, é ágil, articula, organiza o time, propõe alternativas. Essas pessoas são resilientes. Nesse vídeo, eu quero explorar contigo formas para fortalecer a sua competência de resiliência, essa competência tão demandada na atualidade. Então, resiliência é a capacidade humana para enfrentar, superar e ser fortalecido por experiências de crise ou adversidade. Então, perceba que não é apenas enfrentar e superar, é também ser fortalecido, crescer, né, em meio a essas situações de crise e adversidade. Aqui a gente está falando da resiliência humana. É legal fazer essa ressalva, porque esse termo foi, de certa maneira, emprestado de outros campos, como por exemplo da física, da ciência dos materiais. Eu me lembro lá na engenharia, estudante de engenharia, tinha um professor de materiais, e ele falava das propriedades dos materiais. Ele dizia que o aço tem mais resiliência do que o vidro, porque o aço pode ser submetido a pressões maiores sem que ele se quebre, né? Ele será transformado por essa pressão, por essa condição de tensão que é aplicada nele, sem perder as suas propriedades. E tem gente que também tem essa capacidade, né? Que é pressionado, fica sob tensão, mas não perde a sua essência, né? Retorna às suas características. Eu tenho um amigo professor que tem uma definição mais simples e divertida para resiliência. Ele fala que é a característica do bambu. Diz ele que o bambu na ventania, ali no meio do vendaval, ele enverga, mas não quebra. Ele tinha um sotaque carregado, assim, divertido. E ele falava que enverga, mas não quebra. A gente tem que ser esse tipo de pessoa aqui. Ainda que no vendaval é capaz de envergar sem quebrar, né? Isso nos tempos atuais é muito importante, porque a gente está vivendo um ambiente muito volátil, né, em que as coisas mudam, imprevistos acontecem com muita frequência. Então essa capacidade de você lidar com o imprevisto, de você pensar soluções, redirecionar, manter a racionalidade, né, e redirecionar a estratégia tem sido cada vez mais demandada na atualidade, o que faz da resiliência uma competência assim muito buscada pelas organizações. Então, como é que a gente faz para desenvolver a nossa resiliência? Eu queria pegar uma carona aqui, queria nos apoiar nos ensinamentos de um professor chamado Martin Seligman. E o professor Seligman, ele é um dos grandes gurus da psicologia positiva, um dos fundadores desse campo científico, e ele estudou muito resiliência, ele fala sobre alguns fatores que ajudam
ampliar a resiliência. Então vamos fazer uma adaptação e vamos chamar aqui esses atributos ou esses fatores de os 4 R's da resiliência. Legal para você guardar aí quais são esses 4 elementos. O primeiro R da resiliência é o que a gente chama de resistência. Então o que é isso? É aquela capacidade que as pessoas têm de suportar a dor e o estresse gerado pela adversidade. Depois da resistência vem o outro R, que é a reação. É a capacidade de você pensar em respostas, em alternativas e implementar essas alternativas de solução para enfrentar a crise ou pelo menos para minimizar os efeitos. Depois, o terceiro R é recuperação, que está relacionado com aquela capacidade de se recompor, sabe, de se regenerar depois de ter enfrentado uma situação complexa que gerou tensão e desgaste. E finalmente o quarto R fala sobre renovação, que é aquela capacidade de você se renovar, se recompor e se tornar mais forte, mais sábio a partir do perrengue, a partir dos aprendizados extraídos dessas situações de crise e de adversidade. São esses 4 R's, o domínio desses 4 elementos podem te ajudar a fortalecer muito a tua resiliência. Então vale a pena a gente detalhar cada um deles. Vamos lá? A gente pode começar pela resistência, então. Lembra que eu comentava que a resistência é suportar o estresse gerado pela adversidade sem sucumbir, sem desistir. Um exemplo desse atributo, dessa capacidade. Imagina que você está na reta final de um projeto muito importante, uma pressão imensa, todos os olhos aí voltados para você, o cronograma apertado, e aí acontece alguma adversidade no momento mais crítico, na reta final do seu projeto, que eu não sei o que é esse projeto, é um texto que você tem que entregar na universidade, é uma obra que você, enquanto engenheiro, está tocando, ou é um sistema que você está implementando, não sei. Mas imagina que a adversidade acontece exatamente no momento mais crítico. Você precisa ter uma resistência muito grande para suportar essa pressão sem desistir, sem sucumbir, a gente costuma dizer de uma maneira mais coloquial, sem espanar, né? Então, como é que você amplia essa resistência? Algumas dicas legais aqui. Primeira delas é uma preparação mental para esse tipo de situação. Então, a gente sabe que adversidades vão acontecer, nem todos os dias serão dias fáceis. Então é muito importante ter essa preparação mental para que quando a adversidade e a crise acontecer, você está preparado para ela, você vai lidar com muita serenidade, com equilíbrio. Além disso, é necessário também uma preparação física, não é? Aqui a gente está falando de energia, você tem que estar energizado, com a bateria carregada para lidar com esse tipo de situação. E aí seria muito importante cuidar de você, né? Cuidar de um sono de qualidade, cuidar de uma alimentação saudável, né? Um sono de qualidade vai te deixar inteiro, né? Vai te deixar energizado para superar esse tipo de situação. Uma alimentação saudável também ajuda muito a ter energia, a estar bem, a estar equilibrado, né? E exercícios físicos também para te dar disposição e tudo mais. Imagina que uma grande crise acontece, você dormiu mal, você não está legal, a digestão não está boa, quer dizer, você não vai ter o mesmo desempenho, a mesma resposta, né? E finalmente, um aspecto que pode te ajudar com a resistência é ter em mente que a crise é temporária, ter essa perspectiva do tempo é muito importante, né? Geralmente as crises, imprevistos, adversidades, elas duram um tempo, mas não para sempre, né? Isso faz a gente pensar, olha, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte, mas eu tenho que ser forte por um tempo limitado, não é para o resto da vida, depois eu descanso, né? Então isso é muito importante, é um pouco a teoria do dentista, né? Você vai ao consultório do dentista, vai fazer algum tratamento, ele vai com aquela maquininha e tudo mais, e você morre de medo de ter dor e tal, mas aquilo é temporário, aquilo é por uma hora, depois você vai para tua casa, vai resolver. Então, seja resistente ali na cadeira do dentista, que é um profissional formidável, mas não é para sempre, é um tempo com a maquininha do dentista, né? O segundo R trata da reação. E o que é essa reação? É a sua capacidade de pensar em respostas. Você está no meio do fogo cruzado ali, dia de caos, mas pensar em alternativas. Você vai precisar de muita plausibilidade, de muita racionalidade para isso, né? E não é só pensar nas alternativas, é implementar essas soluções para poder solucionar o problema ou pelo menos minimizar os impactos. Então, alguns exemplos dessa capacidade de reação. Imagina que rola aí um grande desgaste com um importante cliente, esse cliente está muito bravo e ele tem feito queixas sobre você
e está ameaçando abandonar a tua empresa, aquela coisa que demanda uma resposta rápida e uma resposta efetiva, né? Então alguém despreparado poderia surtar, poderia dizer que o cliente está mentindo, ou que ele é mal educado e tudo mais. No entanto, vamos dizer que você, com muita elegância, olha para a situação e reage com agilidade e efetividade. Você esclarece as informações eventualmente incompletas, ou os mal entendidos, você leva alternativas de solução e compensação para esse cliente e contorna a situação. No final, vamos dizer que o cliente fica mais satisfeito do que ele estava antes de acontecer o problema, né? Então, essa capacidade de reação rápida, ágil e efetiva. E como é que faz para ampliar isso? Primeira coisa é compreender o problema em toda a sua amplitude, né? Tem gente que fala que o problema é uma coisa terrível, tem outro que fala, não, isso daí não é nada, as informações elas podem vir de maneira incompleta ou confusa, então levantar o máximo de informações possível com agilidade, né? Depois, é muito importante você focar naquilo que está dentro da tua esfera de controle. Dentro do teu controle, o que você pode fazer agora, imediatamente, né? E faça, coloque em andamento. Agora, uma coisa também muito importante nessa capacidade de reação é você pedir ajuda, recorrer à sua rede de apoio, né? Às vezes a gente tem assim, um intuito de ser uma espécie de herói solitário e querer resolver tudo sozinho, quando você pode contar com gente legal, gente ponta firme, confiável, gente competente, né? Não vai trazer gente incompetente porque aí piora a adversidade, né? Mas gente legal, gente confiável, não precisa fazer sozinho, não precisamos ser aí os heróis solitários, né? Então, vamos recorrer à nossa rede de apoio. Vamos falar um pouco sobre o nosso terceiro R, que é o R da recuperação. Então, do que a gente está falando aqui? É essa capacidade de você se recompor depois de enfrentar uma situação que gerou uma imensa tensão, um imenso desgaste. E aí, alguns exemplos que a gente poderia trazer aqui. Tem gente que passa por um período de crise e aí não se recupera nunca mais, vira uma espécie de vítima, né? E aí toda vez que você reencontra essa pessoa, é a mesma história. Ela conta como é que o sócio traiu, ou conta como é que aquele gerente prejudicou ela porque não gostava dela e tudo mais. É aquela história toda. E você vê que o tempo vai passando e a pessoa não se recupera. Por outro lado, a gente vê uma série de pessoas que se recuperam rapidamente. Sabe aquele velho ditado do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? São pessoas que se afastam um pouco, descansam um pouco, vão aprender e elas voltam com força total. É muito admirável observar a capacidade dessas pessoas de se recuperar rapidamente. Deixa para o passado tudo que aconteceu, vamos focar no futuro, vamos construir coisas, né? Então essa capacidade de recuperação é muito grande, muito legal, muito interessante, e eu queria deixar algumas dicas para você investir nisso. Então a primeira coisa é descanse. Se você estiver fadigado, assim, desgastado, não é para desistir, é para descansar. Além disso tudo, pessoal, tira férias, né? Faz algumas pequenas pausas ao longo da jornada, ao longo da semana, ao longo do dia. Relaxa um pouco, descansa um pouco. Além disso, é muito importante você descobrir aquilo que te faz reenergizar, aquilo que te faz recuperar. O que te faz bem, o que você gosta de fazer. Então, se você puder ter eventualmente um hobby, sabe? Ou se permitir fazer as coisas que são muito agradáveis para você, como, por exemplo, estar com as pessoas que você ama, né? Estar com a família. Tem uns familiares que é mais estresse ainda, né? Mas tem aqueles que você ama profundamente, os grandes amigos, né? Essa rede social, ela é extremamente importante, essa rede de proteção, né? Extremamente importante para a gente se recuperar, né? Para termos um pouco de acolhimento, isso ajuda demais. E ficou faltando a gente falar de um dos R's, do último dos R's, que é o R da renovação. Essa capacidade de você se tornar mais forte, mais sábio, a partir de tudo que você aprendeu nas situações de crise que foram enfrentadas, né? Eu acho que o melhor exemplo disso são essas pessoas empreendedoras que a gente conhece, que construíram negócios formidáveis e incríveis, né? E a gente sabe que antes de se tornar essa pessoa tão admirável, antes de chegar no patamar que chegaram, quebraram negócios, passaram por fracassos, né? Foram de alguma maneira
desmerecidos pelas pessoas com quem eles interagiam, eles deram a volta por cima. A cada fracasso foram capazes de trazer um novo aprendizado para jogar num nível mais alto na próxima oportunidade até que cresceram e tal. Ninguém nasce incrível e admirável. Essas pessoas foram aprendendo com os seus sucessos e principalmente com os seus fracassos, e aí elas se tornaram pessoas admiráveis e deixam aí uma grande lição de resiliência para nós, né? Como é que você fortalece algumas dicas para essa capacidade de renovação? Primeiro, faça uma análise de tudo o que te aconteceu, uma análise muito serena, sabe? Sem carregar mágoas e ressentimentos, mas assim, olha para tudo que deu certo e otimize, expanda tudo que deu certo, né? Agora, eu acho que os grandes aprendizados você vai perceber, vai encontrar quando você observar tudo que deu errado, o que é possível aprender aqui, né? Esses fracassos e esses equívocos são verdadeiras aulas, são verdadeiros professores, que você possa aproveitá-los para superá-los, para se diplomar a partir da vida, né? E superá-los nas próximas oportunidades. Esse é o convite. Se algo semelhante aparecer no futuro, você pode utilizar todo esse aprendizado do que deu certo, do que deu errado, para atingir um outro patamar, né? Para provar que você está verdadeiramente diplomado na resiliência, você aprendeu com tudo o que aconteceu no passado e você se renovou, você conseguiu se recriar num nível muito superior. Isso é muito legal, isso é sempre muito bonito, né? Então, em linhas gerais, uma reflexão que eu quero te convidar a fazer é que é absolutamente possível desenvolver a resiliência. Tem gente que acha que é uma característica inata, que tem gente que nasce resiliente, o que não é verdade. Nós não nascemos resilientes. Esse é um traço do ser humano, é um traço da nossa espécie. Nós nascemos absolutamente dependentes e vulneráveis, né? Quando a gente é um bebê, a gente depende dos nossos pais para absolutamente tudo. E ao longo da vida, nós vamos ganhando resiliência, vamos, a partir das experiências, dos sucessos e fracassos que vamos vivendo. Agora, não adianta só vivenciar o sucesso e o fracasso, você precisa refletir a respeito, né? Isso amplia muito o nosso grau de consciência e leva a um nível de resiliência superior. Então, a resiliência ela pode ser comparada a um músculo que pode ser fortalecido ao longo da vida, assim como um músculo físico. Se a gente perguntar para a turma da musculação, para os especialistas lá em halterofilismo, eles vão nos dizer que os músculos podem ser desenvolvidos a partir da prática, da repetição. Agora, é uma repetição que tem que ter intensidade, tem que subir esse peso aí. No pain, no gain, não é? E a resiliência é a mesma coisa. Quanto mais você estiver exposto a situações desafiadoras, mais você vai ser esticado pela vida e você vai crescendo dessa maneira, né? A ideia, então, não é fugir dos problemas, e nem ficar esbravejando porque não tem sorte na vida, mas aproveitar esses problemas, essas crises, essas adversidades como desafios e oportunidades para fortalecer em muito a sua resiliência. Então, se surgir um problema na tua vida, abraça que é teu, vai para cima, você é capaz de superar, e aí vale a gente lembrar a máxima de Nietzsche, quando ele dizia que aquilo que não me mata me fortalece. A gente já passou por umas semanas assim, né? Se eu sobreviver a esta semana, nada mais me derruba. E você sobreviveu, você está aqui comigo nesse vídeo. Eu adoraria saber as suas percepções sobre esse assunto, então deixa o teu comentário. Na tua opinião, quais são aquelas situações no ambiente de trabalho ou até mesmo na vida pessoal que colocam à prova a sua resiliência, colocam à prova no limite essa competência? E o meu convite é que você comece a olhar então para essas adversidades da vida como grandes oportunidades para fortalecer esse músculo tão relevante que a gente chama de resiliência humana. Grande abraço, muito sucesso!